Linda do Avivamento, estamos aqui mais uma vez para a gente falar um pouco sobre a igreja em célula, essa Big Cell que nós temos hoje aqui, onde estamos vendo a igreja crescendo e a igreja voltando ao princípio e voltando a tudo aquilo que a gente crê, a tudo aquilo que é a nossa vida, que a gente carrega, é ver as vidas sendo transformadas, edificadas e, claro, muitas vidas aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. A gente está falando muito sobre o texto de Abacuque, capítulo 2, do versículo 2 até o versículo 4, onde a palavra mostra que o tempo chegou para a visão e o tempo será apressado. Com uma coisa e um detalhe: se a vaidade, o orgulho, a prepotência entrarem no nosso coração, ou a soberba assumir o lugar, nós iremos ser paralisados. O texto é muito claro. Depois ele nos dá uma esperança, que o conhecimento da glória de Deus encherá toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. O conhecimento. Conhecimento é um capital intelectual, um capital de fé e um capital de reino que nos leva a ter autoridade e legitimidade nos territórios onde estamos tramitando, nos territórios onde estamos trabalhando. A igreja em célula é a coisa mais inteligente da parte de Deus. Quando Deus quis tirar as pessoas do Egito, ele utilizou a visão de célula. Quando Deus quis mudar a história de Israel, ele usou 12 células principais que se tornaram tribos, depois viraram famílias, através dessa ferramenta para que Israel nascesse e se tornasse uma nação poderosa. Quando Elias trouxe o manto profético, Deus dividiu a nação toda em células novamente e a nação foi ali trabalhada para que pudesse mudar todo o seu roteiro e ser exatamente tudo aquilo que precisava ser. Então, a igreja em célula depois aparece em Atos dos Apóstolos como uma resposta do Senhor para que pudesse entrar em todas as geografias, começando em Jerusalém, entrando na Ásia Menor, e ali fez com que a evangelização fosse pujante em todo o mundo. A ideia da igreja em célula vem do coração de Deus. Foi Deus quem disse que as igrejas iriam se reunir em casas para que ficassem ali fortemente trabalhadas e ali as pessoas pudessem consolidar. Então a igreja em célula ela tem algumas coisas, algumas ferramentas maravilhosas, porque nas células temos salvação, temos libertação, cura interior, temos restauração, temos restituição e temos transformação e mudança de caráter. Se você for lá no livro de João, capítulo 1, versículo 35 seguinte, quando Jesus estava na casa e ali as 3 pessoas estavam ali dentro, recebendo dele a palavra e a promessa, houveram ali 3 coisas fundamentais para a gente ver o poder da igreja de célula. Nasceu o adorador que estava lá, nasceu o evangelista e nasceu o apóstolo. O apostólico ali foi estartado. E ali nós vimos que também aconteceu algo poderoso naquela célula, quando Deus olhou para Pedro e disse: eu vou mudar o teu caráter, você não vai ser mais Simão, você vai ser Pedro. Eu vou mudar o teu construto, a tua forma de pensar. E fez dele um outro líder, ou seja, fez dele o líder para trabalhar com Jesus nessa mudança de caráter, de temperamento, de vontade, etc. Agora, se nós estamos usando a ferramenta chamada internet para que a gente possa consolidar essas pessoas. Hoje, eu estou me valendo dessa ferramenta, estou aqui nos Estados Unidos e falando diretamente com você. O que significa isso? Que a gente pode consolidar as pessoas. Eu estou consolidando vocês. Essa palavra está indo para todo o Brasil, para nações, e pessoas estão recebendo. Então, quando a gente utiliza a questão da internet ou das redes sociais, tem algo poderoso que nós vamos ter, que é o feedback e a interação. O feedback e a interação. Vamos estar juntos ali. E vamos ter o feedback. Nós vamos responder todos no mesmo nível da expectativa do discipulado. Porque estamos vendo que as coisas estão acontecendo. Então, vai ter feedback. Você vai receber o feedback. O ministério vai receber o feedback. Nós vamos receber esse feedback. E claro que todos nós seremos consolidados nesse momento que o feedback está vindo, eu estou me avaliando, eu vou avaliar os pontos fortes, os pontos fracos, eu vou saber o que é que eu posso melhorar, o que é que eu devo manter e o que não precisamos ter.
Então nós vamos vendo quem de fato é fiel à chamada, é fiel aos princípios, porque o feedback está revelando caráter. Essa é a bênção do feedback. Isso através das mídias sociais. Os discípulos estão vendo se os discipuladores estão seguindo a instrução. Os discipuladores estão vendo se os discípulos estão respondendo à sua convocação. Exemplo, eu estou fazendo live às 6 da manhã, não é fácil, porque eu não tenho atividade comum. A minha atividade, ela vai até de madrugada. Então, quando eu acordo de novo para fazer a live, eu dormi 2, 3 horas. Aí você vai dizer, mas isso não é um problema meu, é um problema seu. Claro que é um problema meu, mas a minha responsabilidade é mantida. Como é que eu tenho discípulos que estão lá e discipuladores que não aparecem na live, que são instruções dentro do programa? Eu estou tendo feedback de quem é fiel, de quem é atento, de quem está lá. E os discípulos que estão lá estão vendo que o próprio discipulador não aparece. Que tipo de julgamento vem? Ah, ele está me julgando. Não, ele está mostrando. Você está mostrando que a árvore denuncia o fruto que produz. E claro que as pessoas estão vendo. Quando ele fala do feedback dessa interação, nós estamos falando disso. Todo mundo respondendo, discipulador respondendo num nível, discípulos respondendo no outro nível. Agora, quando esse feedback chega, ele protege. Protege você, que é discipulador, protege você, que é discípulo, e também protege a igreja e o pastoreio da igreja. Nós ficamos crédulos de que as coisas estão sendo encaminhadas da maneira que devem ser encaminhadas, porque as mídias sociais vão permitir que você receba esse feedback, como também a igreja vai descobrir se os discípulos estão participando de todo o programa que está sendo colocado e orientado para que a igreja volte ao ponto que perdeu por causa daquilo que Abacuque disse, a vaidade, a soberba, o orgulho, entraram, né, a prepotência e fizeram uma escadinha e caíram lá de cima. E as pessoas estão caindo em queda livre e não conseguem se arrepender dos seus pecados e não conseguem se arrepender dos seus danos, que não são danos causados só contra elas, são contra outras pessoas que estão vivendo de uma forma que não é honesta na questão da resposta do ministério. Então, quando o feedback vem, estamos protegendo você. Estamos protegendo a visão. Estamos protegendo a igreja. Estamos protegendo o rebanho. E claro que essas mídias sociais vão permitir que a gente veja que essa interação entre igreja e discípulos, discípulos e discipuladores, isso vai melhorar muito o crescimento. E claro que o tema vai ser aí consolidado. Expandir a visão com mais velocidade. E vamos dar exemplo nos outros territórios. Como eu lhes disse a semana passada, que tem igrejas que copiam o nosso modelo. E elas são pujantes, elas estão crescendo. Não tem como um discípulo que recebe o mesmo conteúdo não estar crescendo. Alguma coisa aconteceu. Ou entrou a vaidade, a prepotência, a soberba e até mesmo o orgulho e foram paralisados por Satanás. E claro que ficam feridos e depois querem debitar a culpa em quem não tem culpa. Eu acredito que cada um já tem maturidade suficiente para assumir a sua responsabilidade. Essa visão chamada autorresponsabilidade. E quando os feedbacks vêm, isso ajuda a saúde espiritual dos discípulos por estarem cumprindo as metas e estarem caminhando debaixo de autoridade. Também isso faz com que a visão se mantenha saudável e quando retomarmos ao presencial, estarmos ajustados no propósito. Nós não estamos perdidos naquilo que o Senhor colocou e nos deu como meta para esse ano. Isso também nos dará uma visão mais correta do discipulado, entre discipulador e discípulo, que vão caminhar com mais clareza e sendo mais fiéis à chamada que Deus fez, e a lealdade está aí sendo colocada para todos. A lealdade está sendo exibida. E Deus vai estar revelando a cada um de nós. A igreja de célula não é ideia humana. A igreja de célula é uma proposta divina. E eu concluo dizendo que nós sairemos na linha de frente. Olha o que eu estou dizendo. E
seremos modelados por muitos outros ministérios. Nós iremos expandir a visão do reino e fazer Jesus conhecido em muitas geografias que ainda não foram alcançadas. Isso se chama a expansão. E a expansão acontecerá, pois será a maior estratégia utilizada através dessa ferramenta, que é a bênção que Deus está nos dando, está a nosso favor, para que as pessoas possam ser alcançadas no lugar distante. Por exemplo, eu estou falando para você aqui agora, na igreja, mas tem gente que está assistindo em casa, deitado na cama, ou comendo uma pizza, ou até mesmo ao redor de uma mesa. Isso significa que nós estamos caminhando numa visão correta, porque isso faz parte do caráter da visão e do caráter desse tempo, essa cultura que estamos implementando, onde a rede social vai ajudar bastante. E nós vamos nos amoldar e vamos nos educar a esse novo processo. Lembrando que não estamos trabalhando para nós, estamos respondendo o chamado dele. Se for para trabalhar para homens, é melhor que a gente pare. Mas se é para o Senhor, se pararmos, estamos pecando. Porque ele mesmo disse, se eu sei fazer o certo e não estou fazendo, eu estou cometendo um erro muito grande, que a Bíblia chama de pecado. Acredito que está claro do poder da igreja em célula e da linguagem da igreja em célula. Nós não vamos usar o material paralelo, nós não vamos fazer o que a gente acha que vai fazer e não vamos deixar que orgulho, vaidade, prepotência e soberba entrem no nosso coração e prejudiquem uma chamada tão linda que nós podemos responder sim para ele e vemos o reino sendo avançado. Agora, você tem ideia de quantas pessoas vão ser atingidas e quantas pessoas vão ser beneficiadas por essa ferramenta? Uma pessoa me disse, AP, mas eu acho que os visitantes não vão entrar. Engano seu, porque essas lives que eu estou fazendo pela manhã, tem gente que não é crente entrando e fazendo até observações. Por isso nós precisamos nos valer dessa ferramenta para que todos sejam abençoados. É bom demais ser seu pastor. Big Sarah, você está linda, você está maravilhosa, você está, de fato, a resposta que nós estamos esperando, cada vez mais crescentes. No próximo domingo, se Deus quiser, estarei aqui. E Deus vai estar trabalhando para que juntos possamos ter essa visão pujante, crescente e todos sendo abençoados. Amo a igreja em célula, nascemos para viver em células, somos feitos de células. E a célula é a ideia divina para que o reino avance. Beijo no coração, amo vocês, ora por nós. Shalom, graças e paz.